Muito bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos, e eu espero que a semana de vocês tenha sido bastante vitoriosa e estamos caminhando hoje para mais uma aula e, como de costume, nós vamos agradecer a Deus por todas as coisas boas que Ele tem concedido a cada um de nós e para que nós possamos continuar dependendo dEle e das suas misericórdias para mais esta semana que nós estamos adentrando hoje. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por nós podermos estar aqui mais uma vez, depois de mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Jesus, pela Tua benevolência para cada um de nós, que nós venhamos a nos regozijar com o Senhor como sendo o nosso Deus. Espírito Santo, ajuda a Tua Igreja para que a mesma possa ter o entendimento necessário a fim de que possa haver um crescimento saudável, dependente de Ti, porque aquilo que o Senhor constrói, o que o Senhor planeja é certo, é justo, é bom, e nós queremos depender disso, Senhor Deus, em nossas vidas, assimilando, ó Pai, tudo aquilo que está na Tua Palavra, tudo aquilo que tem sido preparado ao longo de quase um ano que nós estamos com este projeto, Senhor Deus, de escola bíblica online, que tudo que tem sido dito, ó Pai, tanto com estas ferramentas como nos cultos presenciais, a Tua Igreja possa estar assimilando, que Satanás não esteja roubando, migrando essas palavras dos corações das pessoas, mas que elas possam, os irmãos possam entender os Teus propósitos através de tudo aquilo que é construído em cima da Tua Palavra, que é dita pelo Senhor, e o Senhor, sabemos, é a rocha eterna. E se nós construirmos a nossa casa fincada nesta rocha, nesta pedra angular, que é o Senhor, pelo qual nós damos imensas graças, sabemos que teremos sucesso certo nesta empreitada. Então, estenda as Tuas mãos poderosas e amorosas para que tudo que é dito aqui, Senhor Deus, não seja citado apenas como formalidade, como cumprimento de uma meta, mas que possa ser avivado pelo Teu Espírito Santo, que nós possamos visualizar os frutos de tudo isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ainda pedimos que o Senhor venha contemplar todas as pessoas que têm dependido, Senhor Deus, quer sejam irmãos em Cristo, quer não, dependido do Senhor para conseguir alguma cura, alguma vitória em alguma área das vidas, que o Senhor venha a dar ouvido, Senhor Deus, às nossas orações em termos de intercessão pelo povo. Então, mais uma vez eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus Cristo, precioso nome. Amém. Então, o título da lição de hoje é Ser morno é coisa para forno. A palavra de Deus nos aborda essa temática, iniciando aqui pelas igrejas apocalípticas. Então, nós temos aqui a igreja de Éfeso, uma síntese do que a igreja de Éfeso recebeu do Senhor, apenas uma síntese rápida. A igreja de Éfeso fazia o que era certo aos olhos de Deus, mas agora já não me amam como antigamente, diz o Senhor a esta igreja, como represália, como repreensão, como advertência.
ela estava numa descendência no seu gráfico. A vida que ela tinha de devoção do princípio já não era a mesma depois de transcorrido um tempo. A igreja de Esmirna, o panorama dela geral é que as pessoas sofriam naquela igreja, eram pobres, mas de fato aos olhos de Deus eram ricas, estavam no caminho certo e por isso Jesus diz: eu vou dar-lhes a coroa da vida como prêmio. A igreja de Pérgamo era uma igreja que também seguia Jesus, mas no transcorrer dos anos tornaram-se idólatras. A igreja de Tiátira, ou Tiatira, também servia a Deus, mas além da idolatria, Deus estava se desagradando com este processo, ela estava também se prostituindo. A igreja de Sardes, nela alguns mantinham-se firmes na fé, alguns. Já outros dormiam profundamente, dormiam muito mesmo, e por isso estavam tornando-se imperfeitos no exercício de sua fé e de suas obras, por conseguinte. Precisavam lembrar-se daquilo que tinham ouvido e tinham aprendido e colocar, claro, tudo em prática, porque na igreja é assim, estamos nela para aprendermos e colocarmos tudo que aprendermos em prática, senão a fé torna-se pouco a pouco morta, e coisa morta não tem bom odor. Filadélfia era uma outra igreja. Esta igreja apresentava-se fiel e seguia os ensinamentos do Senhor, sinteticamente falando. E então, a última igreja, a igreja de Laodiceia. Esta igreja, aos olhos de Deus, era nojenta. Nojenta por quê? Podemos interpretar assim, porque em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 a 17, nos ensina que esta igreja, os irmãos de lá, tinham jeito de crentes. Eles tinham palavras de crentes, costume de crentes, tinham aroma de crentes, mas não eram crentes. E Deus, Ele olha para as intenções de um coração, e a Bíblia nos deixa muito claro isto. Deus olha para as intenções de um coração. Dentro desse tema, ser morno é coisa para forno, Colossenses capítulo 2, versículos 1 a 4, mostra-nos a grande luta de Paulo, o apóstolo, a favor da igreja, como de todas elas que ele fundara, tanto da de Colossos, como pelos cristãos de Laodiceia também. Objetivos do combate do apóstolo por tais cristãos: consolar os corações daqueles que haviam chegado à plenitude da fé, trazer união à igreja no amor de Cristo, enriquecê-los em plenitude da inteligência, segundo Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10, que tem um teor de texto, este trecho do livro de Colossenses, que as pessoas que estão na igreja, ou até fora dela, devem se esforçar por conhecer a vontade de Deus, utilizando-se de sabedoria e de compreensão.
para produzir todo tipo de boas ações. Por isso a palavra de Deus, num outro texto, nos cita muito claro que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele a dá, porque a sabedoria é uma ferramenta importante para a causa e o conhecimento dos planos de Deus para a vida de qualquer ser humano. Além de tudo isso que nós já acabamos de falar, conhecimento dos mistérios de Deus, do Deus que tinha o seu Filho enviado até nós, a saber, Jesus Cristo, e ambos possuem os tesouros de sabedoria que nos leva ao pleno exercício da fé e também da ciência, porque ciência e fé, elas se justapõem, elas não são contrárias umas às outras e isso traz benefícios para o desenvolvimento sadio da nossa vida cristã. Sabedoria, ciência, a prática da inteligência. E o livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 2 até 11, eu não vou ler, mas você pode ler aí na sua casa, bem como o texto anterior que eu citei. Nós vemos aqui que ambos os textos completam-se, então, repetindo, Colossenses 1, 9 e 10, e a carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 2 a 11, eles se completam na questão do conteúdo sobre utilizar a sabedoria e a compreensão. Vejamos o que diz sinteticamente esse texto para nós. Eu fiz um resumo aqui. Dons que nos fazem, os dons, a utilidade dos dons em nossa vida, né? Nos fazem escapar das prisões deste mundo, ou seja, quando você pratica os dons que Deus te deu no corpo, em meio ao corpo dele, você não tem vontade de servir ao mundo. O mundo não te diz absolutamente nada, você está no mundo, mas não é do mundo, né? E isso acaba sendo uma realidade para você. Então, assim, você pode participar da natureza divina, saber como Deus é, juntar bondade, fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, amor, amizades cristãs, tudo isso junto para, então, produzir frutos através da prática dos dons, levando você a ter a promessa e sentir a salvação de Jesus para você muito viva a cada dia. Então, o apóstolo Paulo tinha a intenção de fortalecer a sua igreja, não apenas fundar e largar a igreja ao seu bel prazer, ao seu destino, mas estruturá-la, né, para que ela pudesse seguir adiante, dando os frutos necessários neste mundo. E uma das preocupações dele era para que ninguém enganasse as pessoas da igreja com palavras persuasivas, que dão crédito, convencem, fazem acreditar. As palavras, falando um pouco nelas, elas têm características próprias. Palavras bonitas, palavras também são sentidas, palavras são completas, palavras são cheias de paixão, palavras são compridas, palavras são benditas, palavras são repletas de razão, palavras vestidas de flores e fitas, palavras perpétuas no padrão, palavras tecidas, palavras desertas no coração. Nós precisamos tomar cuidado com as palavras. Este trecho que eu acabei de ler é de um acervo musical que eu tenho aqui, é de uma música, uma das músicas cristãs poetizadas,
que trazem bastante ensinamento para nós no exercício da fé cristã e no estudo da palavra de Deus. Então as palavras são tudo isso e nós precisamos tomar cuidado com elas. E naquele tempo tinha pessoas de boa lábia, né? Bico doce, vulgarmente falando, que conseguiam ludibriar as pessoas. Vejamos então algumas características sobre essa igreja-chave para nós, a igreja de Laodiceia. A palavra Laodiceia vem de Laodice, ou que pertence a, no caso, a ela. Nome anterior desta cidade era Dióspolis, ou cidade de Zeus. Quem era Zeus? Era uma divindade suprema do Olimpo, pai dos deuses e dos homens. Simbolizava a ordem racional da civilização grega. Foi adotado, melhor dizendo, como deus romano, chamando-se Júpiter. E sabemos nós que a racionalidade sempre foi palco de discussões filosóficas para o fundamento de filosofias gnósticas, né, que trazem a discussão de que as coisas têm duas linhas de pensamento gnóstico, mas que as pessoas, o sofrimento humano está envolvido com isso necessariamente falando, para que o homem atinja patamares maiores de sabedoria e coisas assim meia estranhas, e que ainda hoje é palco de filosofias associadas a cultos espíritas. Então, isso que aconteceu no passado perpetuou-se também, e muitos são os adeptos da gnose, da ciência gnóstica, que tem um fundamento no passado, em cima de tudo isso que nós estamos falando. Essa cidade de Dióspolis, ela foi rebatizada então para o nome de Laodice, pelo rei Antíoco II, marido de Laodice. Por isso a cidade passou a se chamar Laodiceia. Principal cidade da Frígia Pacatiana, na Ásia Menor. Geograficamente ela estava ao sul da cidade de Colossos, por isso eu li o livro de Colossenses, porque tem a ver. E essas cidades estão na atual Turquia hoje, né, num país chamado Turquia. A economia que tocava a cidade era voltada para a fábrica de panos, vestuários de lã escura e produtos da ovinocultura, ou seja, ovelhas. Tinha criação de ovelhas ali. Possuía também uma escola de medicina, onde era preparado um pó aplicado à cura de moléstia dos olhos. Então, a faculdade de medicina ali, uma das especialidades deles à época era em oftalmologia, fabricando esse tipo de medicamento. A população dela era de muitos judeus, e ali existia um chamado Epáfras, que era evangelista e fundador provável da igreja de Laodiceia. Paulo tinha um grande interesse por esses irmãos, como nós já falamos no início desse estudo. Escreveu-lhes cartas, mas talvez só um exemplar tenha ficado em Laodiceia. Como está escrito em Colossenses capítulo 4, versículos 15 e 16, das várias cartas apenas uma permaneceu, e creem alguns que tal carta tenha sido também, propositalmente em seu início, à igreja de Éfeso, mas acabou ficando por ali. Então, pelos anos 65 depois de Cristo, Laodiceia foi destruída juntamente com a cidade de Colossos, e também uma outra chamada Hierápolis, por um grande terremoto. Seus habitantes a reconstruíram sem a ajuda das tecnologias romanas. As ruínas de Laodiceia hoje ainda podem ser vistas num lugar chamado Esquirrissar, perto de Denizio, a uns 93 quilômetros a sudeste de Esmirna, onde tinha também uma igreja que era razoável aos olhos de Deus na carta apocalíptica. Hoje também, geograficamente, encontra-se no país chamado Turquia. A cidade era rica
como o próprio livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17, nos confirma, né, o que diz a história, que a cidade, se você ler Apocalipse 3, 17a, você chega na conclusão de que a cidade era razoavelmente bem em sua economia, estava bem. Parece que a riqueza, falando nisso, é um dos grandes atrapalhos para o desenvolvimento das pessoas, e são elas que formam uma igreja, são as pessoas que formam uma igreja. Então, o livro de Jeremias, capítulo 9, versículos 22 a 23, nos dá um toque sobre esta questão. Vamos ler o que está escrito lá? Então, vamos lá. Jeremias 9, 22 a 23 nos ensina o seguinte: Deus disse: o sábio não deve se orgulhar de sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe em me conhecer e me entender, porque eu sou Deus, o Deus de amor, e faço o que é justo e direito no mundo. Essas são as coisas que me agradam. Sou eu, o Deus eterno, quem está falando. Laodiceia estava amando o mundo, Mamon e suas riquezas, que é frio. Isso estava em primeiro lugar na vida das pessoas, nesta igreja. E a Deus, que é quente, estava relegado a um segundo plano, literalmente. Mateus 6,33 nos ensina muito diferente disto. Mateus 6,33 nos ensina que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, o reino dele, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, como nós bem sabemos disso e já temos discutido ao longo do tempo também sobre esse versículo. Mas alguém pode dizer: eu não amo o mundo, mas pode esquecer-se de que você deve ter um compromisso sério com Deus. Falando em compromisso, você se casaria com alguém que no seu período de namoro não demonstrasse compromisso com você? Em alguma área ou nas diversas áreas de relacionamento de namoro e pessoal? 1 Pedro 3,21a nos traduz isto quando ele cita que aquela água no texto, e essa água refere-se às águas do dilúvio, representavam o batismo que agora salva vocês. É o que está escrito no livro de 1 Pedro. Esse batismo não é para lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito a Deus. A água simbolizada um compromisso de Deus, citado ali em 1 João, fazendo referências ao dilúvio. Então, este compromisso feito a Deus vem de uma consciência limpa que vocês devem ter perante o próprio Deus. E um pouco antes disso, a palavra nos ensina: tenham em seus corações respeito por Cristo e o tratem como Senhor de vocês, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Quem quiser ser amigo do mundo, torna-se automaticamente inimigo de Deus, segundo está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 4. E nós ainda temos uma citação de 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, que nos ensina o seguinte: não amem o mundo, nem o que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que está no mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso vem do mundo. Comparando, então, aquilo que eu falei, o frio estava em primeiro lugar e o quente, que é Deus, em segundo lugar. Esta mistura dá aquilo que nós chamamos de morno e é tremendamente perigoso.
gozo. Continuando aqui então. Coisas mornas, principalmente água, dão ânsia de vômito. Apocalipse 3:17b mostra os frutos espirituais que a riqueza pode trazer a uma pessoa, como engano, insensibilidade, ou seja, você fala, eu ouço, mas não escuto, ou eu escuto, mas eu não ouço. Isto é insensibilidade. E essa insensibilidade vem na vida de muita gente, por isso que muitas pessoas passam o tempo e elas continuam sempre no leitinho espiritual, nunca partem para uma comida mais sólida, como o apóstolo Paulo exorta e aconselha. Tudo isso traz consequências. E a palavra de Deus nos ensina que as consequências são desgraça, miséria, pobreza, cegueira e nudez. Jeremias 9:25, um pouquinho para baixo desse texto que eu li anteriormente, nos ensina o seguinte: todos esses povos circuncidados estão, mas não têm guardado o acordo que foi selado pela circuncisão, ou seja, um dia foram selados, mas a continuidade desse selo não se observa. Todos esses povos e todo o povo de Israel não tem guardado o acordo que fizeram comigo. Então o acordo foi feito para ser celebrado e não guardado. Jesus dá um conselho para se evitar a ruína em Apocalipse 3:18. O vendedor da referida mercadoria, que é Jesus, agora não mais estava de viva voz nos escritos de Apocalipse. Ele estava quando os evangelhos estavam sendo escritos, agora somente em espírito. Então o vendedor da referida mercadoria, que é Jesus, aquelas mercadorias citadas, não mais estava de viva voz. E dá outra vez alguns recados, como está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículos 20, que nos ensina o seguinte: escutem, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Na escola bíblica dominical eu já falei o que significa bater a porta e cear juntos. Acho que vocês, ou alguns de vocês, lembram sobre isso. Tem um outro texto também de Lucas que eu gostaria de compartilhar, Lucas 12:37, sobre isto, que nos ensina o seguinte: felizes os empregados que o patrão encontrar acordados e preparados. Eu afirmo que o próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. E ainda, por último, o livro de João 14:23, que nos ensina também o seguinte: Jesus respondeu: quem me ama obedecerá à minha mensagem, e o meu Pai o amará. O meu Pai e eu viremos para vivermos com ele. Então, uma curiosidade aqui. No final do versículo 18, parte B do Apocalipse 3, do livro de Apocalipse 3, há uma comparação de nível espiritual com o que foi descoberto pelos historiadores lá na Faculdade de Medicina existente em Laodiceia, ou Colossos, mas creio que Laodiceia. Unge os olhos com colírio para que vejam e vendo os frutos surjam. Por que isso está escrito no livro de Apocalipse? Porque a faculdade de medicina ali era apta na arte de curar problemas dos olhos. Então as coisas não acontecem e não são escritas no salameminguê ou na magia. É porque tinha um fundo, histórico sobre isto. Então, para terminar, que a vida espelhe o que a boca diz. Você precisa viver o que você fala. Tal qual o sol nos mostra que é dia, porque o dia simboliza tudo, é luz. É o que espera todo o coração.
pois todo homem quer ser feliz, mas já cansou de ouvir a hipocrisia que tantos lançam sobre a multidão com aquelas palavras bonitas. Que a boca fale o que a vida é, não só quando há euforia, mas sempre em toda situação, para que vejam real a fé e vendo queiram ter igual alegria, porque o mundo quer ver isto, dos que em Cristo têm salvação. Para isso, vida de mornidão não serve. Tornar-se morno espiritual é perigoso e mostra falta de inteligência, essa inteligência que nós citamos hoje. Ficar na igreja com o pé no mundo é ser crente Raimundo. O risco, não desfrutar nem das bênçãos que a vida cristã pode proporcionar, nem das delícias do mundo. E o que é pior, acabará no inferno junto com Satanás e os seus. Cuidado! Ser crente Raimundo não é ser morno, mas é uma tremenda fria. Pensem mais uma vez em tudo isso, Deus vos abençoe e tenha uma excelente semana na presença do Senhor.